Hoje a gente tem uma convidada especial, doutora Simone. Deixa eu ver, ela já está por aqui. Já vou chamar ela aqui para a gente começar. Doutora Simone Marrocos, vamos lá. Oi, boa noite, boa noite. Olá! Que sotaque maravilhoso! Tudo bom, doutora Boa Simone? noite, tudo bem, tudo bem. É um prazer estar aqui hoje. O prazer é todo nosso e a satisfação é toda nossa. Inicialmente, obrigado por estar aqui com a gente, Obrigada a vocês. por estar aqui com a gente compartilhando um pouquinho da sua trajetória, um pouquinho da sua história, por a gente ter essa oportunidade de ajudar também, de alguma forma, de te retribuir, né, nesse bate-papo. Simone, como é de praxe, eu já vou te dar a palavra para você se apresentar e já falar um pouquinho da sua trajetória como médica, e aí você já emenda respondendo uma perguntinha. Nessa sua trajetória, como é que você conheceu o CVM? Bem-vinda. Boa noite, muito obrigada, muito obrigada. Prazer. A minha trajetória é a seguinte, eu sou pneumologista, eu me formei, eu sou formada desde 2008, e aí eu terminei, depois que eu terminei as residências, fiz clínica, fiz pneumologia, eu fui para o interior e achando que eu tinha todas as ferramentas necessárias ter consultório cheio, quebrei as pernas. Eu achava que você ter participado de uma faculdade excelente, de ter sido sempre uma aluna excelente, sempre ter feito tudo, de sempre ter me dedicado, isso ia me garantir um consultório cheio. E na verdade a gente realmente quebra a cara porque a gente não entende nada de mercado. Infelizmente a faculdade, ela realmente é muito falha nisso. A gente sai para ser escravo de outras pessoas que detêm o conhecimento em relação a isso, em relação ao mercado, em relação a... E você acaba sendo um escravo de alto nível de especialização, né? Quando você vem se dar conta, você se revolta demais. Nessa história, nessas minhas andanças, resumindo assim para chegar. Ano passado, eu acho que é assim, quando eu cheguei aqui, quando eu cheguei onde eu tô, sempre me disseram assim, eu acabei não sendo tão conhecida porque tinha um médico também que ele fazia Unimed. E como eu vim para cá também por conta de um concurso que me consumia muito tempo de carga horária, eu não tinha tempo para me dedicar, eu tinha 2 horários para consultório, eu não podia me dedicar para a Unimed, senão eu não tinha retorno nenhum. E aí eu acabei que, tipo, fiquei escondida. A história de não fazer Unimed, acabei ficando escondida durante muito tempo. De uns tempos para cá, eu vim mudando tentei mudar minhas ideias, porque eu sou apaixonada por fazer consultório, por fazer pneumologia. E aí, do ano passado para cá, nessa história da pandemia, realmente a internet, acho que se viu como uma porta, né? Assim, ó, vai, me entrega. Eu sei que foi difícil. Nessa história, eu acho que meu marido me deu uma força muito grande, que na verdade ele queria, entra pro digital. E eu relutava muito, né? Sem maior vergonha, a gente fica realmente sempre preocupado com o que é que os colegas vão pensar, né? Com o que é que meus preceptores vão pensar se eles me virem. E aí você fica realmente acanhado de mostrar, mas depois de muito tempo eu comecei a fazer os vídeos, e aquele negócio foi desenrolando, claro que você se incomoda, realmente. No começo é terrível você imaginar o que é que seus colegas podem estar pensando, surgem as brincadeiras chatas. Na minha área, eu acho que é muito diferente de, por exemplo, dermato, endócrino, que eu acho que ainda tem muita gente com a cabeça aberta. Acho que as pessoas são mais fechadas. E é muito coisa de evidência, e assim, isso de certa forma talvez seja uma coisa meio que inadmissível. Mas eu comecei, até hoje escuto, mas assim, a diferença é que hoje eu tô menos aí. Eu acho que cada dia mais desenrolando. E o que eu tô vendo é que as pessoas estão me conhecendo mais, isso é uma coisa assim, que realmente a gente consegue ver, de certa forma, o retorno das pessoas, né? Então, a doutora Simone começa a ter uma confiança, começa a ter um relacionamento, e você começa a sair daquelas... Eu acho que são várias fases pelas quais a gente passa. O começo que é terrível pra gente começar, mas assim, são várias fases e você vai passando por cada uma de forma diferente. E hoje claro, você se incomoda ainda, mas você tá numa de... você começa a perceber que você faz um trabalho bonito, e o seu trabalho você tem que se orgulhar, porque na verdade a gente está levando informação e está levando informação de qualidade às pessoas, e isso te traz retorno. E assim, hoje realmente eu acho que eu preciso fazer mais do que eu estou fazendo, mas você começa a se preocupar menos com as críticas dos seus colegas. Então eu acho que uma vez alguém me disse assim, qualquer coisa você não está achando, bloqueia, sai, deixa de seguir. Então assim, não quer pensar, mas você começa a levar adiante, e você começa a pensar menos nessa história, e realmente você deixa de ver como uma vergonha e começa a ir se orgulhando, sabe? Do que você está fazendo e do retorno que você está trazendo, né? E como eu conheci a CVM? Foi, pronto, nessa história de começar a fazer vídeo, assim, você acaba curtindo de um, curtindo de outro, e vocês acabam a gente acaba assim, fazendo amizades,
nesse meio que a gente não tinha antes. E aí eu conheci uma colega, não sei se eu nem sei se eu devo citar, nem sei se eu posso citar, neurologista, que ela é daqui também. E ela me indicou vocês e disse, Simone, começa a acompanhar, vê o que é que tu acha. Comecei a acompanhar e aí eu disse, eu acho que eu vou fazer esse curso. E aí eu comecei e ela também começou, né? O legal disso é que você começa a perceber. Antes eu me achava estranha, porque no fim das contas eu nunca consegui dar conta de volume muito grande de atendimento. Minha consulta sempre foi demorada e eu sempre era ET, né? Assim, você se acha ET, porque todo mundo faz tudo muito rápido, todo mundo faz muito volume e eu achava que às vezes eu estava na contramão, enquanto todo mundo... Sim. Não sei, eu acho que nessa área da gente, medicina está mudando hoje, mas todo mundo quer trabalhar demais. Quanto mais trabalho, melhor. Se não pegar um trabalho, você está errado. Realmente a área da vida pessoal fica em segundo plano. E aí você se acha a estranha. E você, quando a gente entra num grupo, e eu acho que você já citou isso também, mas eu também vi em outros locais, que você acaba sendo a média das 5 pessoas com quem você anda. Sim. E aí você começa a perceber que existem outras pessoas que são parecidas com você, que pensam da mesma forma, que têm os mesmos valores parecidos. E você começa a... Esses grupos são muito bons, que você começa a receber força. Então, assim, é uma coisa totalmente diferente, né? Você então sai de um ambiente onde você tá se sentindo patinho feio para um ambiente onde você também é aquele cisne, né? Assim, você tá no meio de outras pessoas que tá fazendo um trabalho. Então, você admira as outras pessoas e é uma troca. Existe uma troca, né? Então, isso é muito bom. Show. Que massa, que massa. Eu anotei aqui muita coisa, mas eu quero te dar um feedback pessoal aqui agora. Você fala muito bem. Obrigada. Você fala muito bem, você tem uma dicção muito boa, sabe? E eu queria, inclusive, antes da gente continuar, queria até voltar para essa questão que você levantou, que faz parte da cultura médica, né? A gente tem um vínculo muito forte com a evidência científica, né? O médico, querendo ou não, ele é um cientista, né? Durante um tempo, eu quis ser cientista também. Fiz mestrado, eu me encantei com a pesquisa, sabe, Simone? A ciência realmente é uma coisa linda, assim, de você estudar, de você pesquisar, de você querer levantar uma hipótese, testar aquela hipótese, né? Enfim, me apaixonei e eu disse, meu Deus, é isso que eu quero pro resto da vida, não sei o quê. Depois de algum tempo eu me desapaixonei totalmente. Nada de errado, eu acho que cada um tem que buscar o que é certo para si. E sabe uma das coisas que me desapaixonou na ciência? É exatamente o fato de tem muito ego. Assim como na medicina, também tem muito ego, de tipo orgulho, egocentrismo, de tipo, olha aqui, ó, publiquei um artigo científico na revista tal, qualizar, não sei o que, eu tenho mais papers publicados, eu publiquei internacionalmente, e você não presta pra nada porque você não publica nada, você publica numa revistinha fraca. E eu disse, meu Deus, e tanta gente precisando da ciência, da inteligência dessas pessoas, e elas estão aqui brigando, sabe, picuinha. E aí eu percebi, Simone, que aquele conhecimento que é produzido, que as pessoas às vezes sacrificam uma vida inteira, ele não é propagado. Eu publiquei um artigo numa revista Qualizar, caderno de saúde pública, Qualizar, na área de saúde coletiva. Eu estudei o pré-natal no Brasil, eu estudei muito sobre gestantes, né, sobre o pré-natal, principalmente no contexto da atenção primária. Meu trabalho foi primoroso, não é porque eu tô numa live, não é porque eu não tô aqui enchendo minha bola, não. Mas quem é que sabe do meu trabalho? Ele tá guardado, ele tá engavetado, entendeu? Por que eu tô falando isso? Não é... O que eu quero dizer é o seguinte, você falou assim, o pessoal pensa muito só em evidência, mas sabe o que você tá fazendo aqui, Simone, todo dia, com o seu jeito, com o seu toque pessoal, propagando a evidência. Você está fazendo um trabalho que não era para necessariamente, assim, você faz porque você tem 2 motivos grandes. Você quer ajudar as pessoas, você quer criar seu nome, sua marca, fazer seu consultório, seu atendimento decolar e tá tudo bem. Mas sabe quem era para fazer isso? Era o governo. Eram as instituições para propagar isso para as pessoas, sabe? Em massa. É muito louco pensar isso, né? Tipo, o que você faz aqui, o que eu tô fazendo aqui, que todo mundo que está na internet, que trabalha de forma séria, está propagando conhecimento que deveria ser propagado para os entes públicos e não individualmente por mim ou por você, sabe? Então, eu quero dizer isso para te ajudar, mas também para ajudar outros colegas. Porque qual é o trabalho do médico nas redes sociais, na nossa opinião, né, Simone? É você pegar o conhecimento técnico-científico, a ciência dura, e transformar numa linguagem simples, clara. E não é fácil, Não. Transformar... Hoje mesmo eu publiquei um vídeo que eu disse, meu Deus do céu, para fazer esse vídeo, como é que eu ia transformar a linguagem técnica numa linguagem que pudesse ser... É difícil.
Não é Sim, fácil, não. sim, mas é possível. É possível. Mas justamente existe um Uma suor por trás aí, né? Justamente. Isso, pois é. E aí eu trago essa questão que você fala também. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, né, sobre essa questão do que você já vem vencendo, né, já vem evoluindo. E eu acho que você tá num patamar, Simone, que às vezes quando a gente tá assim na posição que você tá agora, às vezes a gente pensa assim, poxa, mas eu tô começando. Mas deixa eu te falar uma coisa, tu tá na frente de muita gente, porque a esmagadora maioria nem começa. A esmagadora maioria nem vence todas essas barreiras que você falou aqui de o que vão pensar de mim, o que o preceptor vai pensar, o que o colega vai pensar, não sei o quê. Então, assim, você já está na frente de muita gente. E aí eu queria te perguntar, o que tem te dado essa motivação para você dizer, quer saber? Eu tô com medo, mas eu vou com medo mesmo, sabe? Tipo, algo nesse sentido. O que é que fez isso? Eu não quero. Assim, de ano passado para cá, eu realmente abri minha mente para um bocado de coisa. Eu pensar no futuro, pensar no tempo que eu estarei daqui a 10 anos, eu não quero estar no mesmo canto. E aí eu não quero ficar me perguntando, e se eu tivesse feito? E se eu tivesse feito? Mas eu não quero ficar nessa dúvida, sabe? Então isso daí é o que me faz mudar, porque eu quero arriscar para fazer diferente, para dizer depois, deu certo, se Deus quiser vai dar certo, mas assim, é para eu não me arrepender de não ter feito, porque a gente se arrepende quando a gente faz escolhas. Ficando parado, sim, a gente tá fazendo uma escolha, ou indo para frente. Então a partir do momento, é justamente isso, daqui a 10 anos eu não quero me arrepender de não ter ido atrás. E aí, assim, a gente começar a pensar realmente, paga as contas é você, então ninguém vem trazer o pão na sua casa, ninguém vem trazer alimento, ninguém vem pagar luz, ninguém vem pagar nada. Mas criticar, você vai encontrar um monte de gente. Muita, demais. Por outro lado, uma outra coisa assim que eu vejo é que nem sempre aquele pensamento, poxa, o que é que aquele preceptor vai pensar de mim? Tem preceptor que até hoje eu fico, meu Deus do céu, eu vou morrer de vergonha. E aí, mas na verdade, aquilo pode não ser verdade. De repente aquela pessoa pode estar torcendo por você. Essa semana eu recebi um professor meu, que eu acho que ele nem sabia que ele tinha sido professor meu. Recebi um elogio, eu disse, poxa, professor, eu fui sua aluna. Então, assim, aí ele disse, poxa, ver meus alunos assim. Então, assim, é uma coisa que, na verdade, você pode só ter aquela impressão e não necessariamente, realmente, às vezes, realmente aquela pessoa está torcendo por você. E, por outro lado, eu acho que quando você começa a ver a grandiosidade desse trabalho, o que tem na internet, a internet é excelente. Tem muita coisa excelente, mas tem muita coisa muito ruim. E tem muita coisa errada que está sendo propagada, muita coisa falsa, principalmente no meio que a gente está vivendo. Foi exatamente isso também outro dia que eu disse a uma amiga minha, que eu disse, espertalhões, oportunistas, vão ter o tempo todo. Dizer que tal chá, que não sei o que, remédio tal, vai dar certo, que não sei o que você compre de mim um olhinho tal, que você vai ficar excelente de tudo, não sei o que. Então, assim, isso sempre vai existir. Pior é a gente se calar diante disso. Então, eu acho que a gente realmente tem que propagar o que é verdadeiro. A gente tem que fazer, a gente veio para esse mundo para fazer a diferença. Então, a gente tem que, é por aí. Acho que é mais ou menos por aí. E eu acho que esse meio da internet deu uma oportunidade muito grande na vida da gente. É isso. E aí, quando a gente para analisar com outros momentos, né, da humanidade mesmo, tipo, se a gente voltar 30 anos atrás, né, Simone? Para você, por exemplo, se tornar conhecida, fazer o seu nome, né, no caso da carreira médica, você demorava, 30 anos atrás, a média de 10 anos, tanto que até hoje a gente, de forma inconsciente, esse número fica na cabeça. Eu já escutei isso de professor na faculdade. Você, para ser um bom médico, você precisa primeiro trabalhar 10 anos no interior, não sei o que, fazendo isso, fazendo aquilo, para só depois você ser um bom médico. Então, assim, as pessoas que deveriam ser os primeiros a nos colocar para cima são, durante 6 anos, eles nos colocam para baixo, sabe? Tipo, como assim eu vou ter que esperar mais 10 anos? Eu passei 6, tipo, passei mais 2, depois passei mais 2, eu vou ter que esperar mais 10? Como assim, gente? As pessoas estão morrendo porque não têm acesso à água potável. Eu sei que a água potável tá matando gente, então, poxa, sabe? Então, não precisa esperar 10 anos para fazer a diferença na vida das pessoas. Eu acho que passa muito por isso também, sabe, Simone? Eu tô saindo um pouquinho do script porque eu sou um questionador, eu sou um inconformado, eu sou uma pessoa que... eu sou uma pessoa que não se enquadra no sistema, entendeu? Durante muito tempo eu fiquei na parte do lado do aluno e depois de 7 anos eu fui pro lado do professor. Quando eu era aluno, Simone, eu ficava me questionando, eu e os meus amigos. Gente, peraí, mas os professores, o objetivo deles não era nos ajudar a nos formarmos médicos melhores? Porque parece que o objetivo deles é nos atrapalhar. E a gente levantava, não sei vocês aí, não sei você, mas a gente levantava isso, porque
era tanta dificuldade, sabe? Era tanta, sabe, de professor, de você estar lá se borrando nas calças na hora de fazer um primeiro seminário, num auditório gigante, como aconteceu comigo, história real. E o professor catedrático mandou a gente parar o seminário e disse: esse seminário tá uma porcaria, eu nunca vi uma coisa pior, eu nunca vi algo tão ruim na minha vida. Eu ouvi isso. Aí me diz, Simone, como é que eu Tem vou muita humilhação na área da gente, né? Realmente a gente é exposto demais. Aí como é que a gente vai ter coragem de ligar uma câmera aqui e falar com milhares de pessoas? Que agora tem 15 ao vivo no Instagram. Mas esse vídeo vai ser visto, depois tu esquece, tá? Por algumas algumas centenas de milhares de pessoas. Quem sabe, não sei, né? Mas de alguns milhares com certeza. Então, como é que eu vou ter essa coragem, entendeu? Então, assim, a gente tem essa cultura dentro da formação de estraçalharem a nossa autoestima, entendeu? E aí, eu não posso deixar de falar disso. Porque é o que eu vejo todo dia, Simone. Desculpe, me perdoa estar te falando isso, mas você não é especial por você ter esses medos, esses receios. A maioria de nós tem medo do julgamento alheio porque a gente é todo o tempo julgado. É muita gente para jogar pedra e pouca gente para dizer: ei, vem aqui, vamos sair daqui, deixa eu te ajudar. Ontem eu quase me emocionei ao vivo aqui quando o Everton, nosso colega lá da turma, ele é da turma de vocês, da turma 7, que ele falou assim: cara, é como se eu estivesse me afogando e vocês me deram a mão. Nossa, sabe, tipo, isso para mim não tem preço. Isso paga, sabe, meu prolabore de 5, 10 anos, porque eu ajudei uma pessoa. Então, eu acho que é por aí, sabe, Simone? Então, é o que tá no subconsciente que impede a gente de evoluir. Eu tava falando essa história quando eu tava no lugar do paciente, do aluno, e aí eu me tornei professor. Fiquei 7 anos na preceptoria, dando aula para graduação e na preceptoria da graduação da Federal aqui. Fui preceptor da residência também, e eu ouvi da boca de alguns professores: vamos botar para lascar com esses alunos. Então, assim, a gente tem que ter muita clareza que isso existe e que isso pode ser o que tá impedindo a gente de evoluir. Quando você fala o que você acabou de falar, que eu quero reiterar, porque eu quero destravar alguém, isso não necessariamente é pra você que eu tô falando, tá, Simone? Quando você falou assim: Sidney, quem paga minhas contas sou eu. Eu não quero daqui a 10 anos me arrepender por não ter começado a cuidar da minha carreira, do meu nome, dos meus pacientes. É isso que a gente tem que pensar. Sabe por quê? Porque foi o que eu falei também pra Sônia, né, na terça-feira. Eu falei: Sônia, desculpa te falar isso, mas não é porque você tá ou não na internet que não falam de você. Já falam de você. Agora falam mais. Vão falar mais, mas a diferença é que agora você tá lutando, você tá construindo algo que é seu. E isso ninguém tira. Podem falar, que nem falam da gente, a gente tá cada vez mais crescendo, cada vez mais. E isso irrita, isso, sabe, isso incomoda, entendeu? Tipo... Tem uma frase, que assim, se você não se expõe, você não conhece eu esqueci, você não conhece é como se você não conhece o explorava, a melhor parte. Você não conhece a melhor parte. Então, se você não põe a cara, você nunca vai conhecer a melhor parte, sabe? Então, realmente a gente tem que ir atrás. Show de bola. Falando exatamente disso, né, da questão dos nossos medos, das nossas objeções, eu queria te perguntar uma coisa delicada. Pode ser sincero, pode falar isso pra gente é importante que você fale. Teve algum receio que você teve de entrar no CVM ou de investir nisso? Por exemplo, será que funciona? Será que eu vou dar conta? Será que no meu caso, na minha cidade, na minha especialidade, teve alguma coisa desse tipo? Acho que sempre tem, né? Quando a gente entra, querendo ou não, é uma coisa... Por exemplo, esse ano eu recebi um convite para fazer o doutorado e eu queria fazer um outro curso de especialização. Só que esse ano eu disse: eu não vou fazer. Cansei de estudar. No sentido assim, claro, a gente sempre estuda, consultório a gente estuda todo dia, mas cansei, eu tenho assim, até formação no mestrado, mas tem uma hora que você diz: não, eu preciso de outros conhecimentos que eu não tenho, que a formação acadêmica não me deu. Eu preciso de outros conhecimentos. Eu não sabia exatamente o que é que eu precisava, mas aí olhando vocês, meu Deus, aí você começa a ver um vídeo. Eita, meu Deus, eu não entendo disso. Um vídeo sobre secretária, tá acontecendo isso comigo. Você começa a se identificar em situações que você diz, você quer dar um basta na situação, você quer deixar de ser a boazinha, você quer deixar de ser a idiota mesmo. Então, assim, você quer viver o lado bom também da vida. Então, poxa, eu quero isso pra mim. Então, você realmente fica, eu não digo com medo assim,
assim, você paga pra ver. Será que vai valer a pena? Eu acho que é mais essa ideia de você sair adiante. Não é o medo, assim, de dar errado. Claro que você fica, meu Deus, será que esse curso é bom? Mas é mais assim, será que vai valer a pena? Sempre tem essa dúvida. Mas vamos meter a cara aí, acho que a gente não tem nada a perder. Assim, conhecimento sempre é bem-vindo. E esse ano foi justamente isso que eu fiz. Eu disse, eu quero outros conhecimentos. Minha vida agora. E aí a gente está falando de alguns meses, né, Simone? Vocês entraram em novembro, não é isso? Novembro, acho que novembro foi? Foi, novembro, outubro, Novembro. né? Turma de Ilana, turma de Tami, não é isso? Foi, pronto, já que você falou, foi Ilana que, que me apresentou a vocês, né? Eu disse, comecei a ver uns vídeos e disse, não, pronto, é o que eu quero, vamos embora. Ilana, inclusive, que está fazendo um Na trabalho mentoria, né? sensacional, que está Tá. crescendo. Eu venho Ela, acompanhando Ilana, tá? ela, Os vídeos eram tão lindos. assim Tá como toda você, desenrolada. assim como você fala muito bem, né? Tenho certeza que estão criando aí uma audiência, estão ajudando muita gente com os conteúdos de vocês. A gente fica muito feliz. Inclusive porque vocês são do meu Nordeste, querido, do meu coração, e que Nós somos da mesma cidade, né? é algo que, poxa, enfim. E aí o que acontece? A gente está falando de alguns meses. Obviamente a gente não vende promessas ilusórias de entre no CVM, daqui a 2 meses mude sua vida. Mas eu queria saber o que de lá para cá já mudou, tanto na Simone, né, na pessoa, quanto no consultório, na doutora Simone, na carreira da doutora Simone, em alguns meses, né, fazendo essa licença poética aí, né? O que é que mudou? Vamos lá. Hoje eu estou com um consultório com secretária. Eu nunca tive, assim, secretária própria. E eu acho que para quem não tem, isso é essencial, porque de certa forma, assim, uma secretária sua, ela, pelo menos a minha, eu sou apaixonada pela minha, ela pega o negócio com unhas e dentes. E até então, eu acho que isso me atrapalhava muito, porque assim, não adianta você fazer o melhor trabalho no mundo, porque assim, eu me realizo realmente conversando com o paciente. Eu adoro conversar com o paciente, eu acho que realmente, quando chegam com... É muito engraçado na minha área, porque assim, tinha um professor meu que sempre dizia, pulmão é burro, porque o pulmão só tem tosse, falta de ar, aí sai nessa faixa, tosse, falta de ar, chiado, tosse, falta de ar, nisso aí. Se você não fizer um trabalho de investigação por trás disso, você não vai fazer diagnóstico diferencial nenhum. Então, assim, agora mesmo tosse, febre, pode ser tanta coisa que é muito além do coronavírus. Então, assim, se você não fizer uma avaliação bem feita, eu sempre fui apaixonada pela série House. Nunca assisti completa, mas eu tenho ela completa lá na minha estante para um dia parar e ver. Tenho maior orgulho. Se Deus quiser, você em breve vai conquistar. Pois é. E aí, o que é que acontece? É uma coisa meio investigativa, assim, minha área é muito investigativa. Se não for, você não consegue dar diagnósticos diferenciais. Então, tudo vai chegar, já chega logo para o paciente, é tuberculose. Eu faço de tudo para que não seja tuberculose. Eu vou atrás para saber por que não é. Então, você não consegue fazer isso em 5, 10 minutos, 15 minutos, não consegue. E tem um professor meu dizendo que, de certa forma, você era meio incompetente se você não fizesse uma consulta em 15 minutos. Sempre, pronto, dessa história, você não fizer uma consulta em 15 minutos, você não é competente. Então, assim, mas em 15 minutos eu não consigo fazer uma avaliação detalhada. Então, na minha área, a profissão é não é a profissão, é toda a trajetória do paciente é extremamente importante, o tipo de hobby do paciente é importante. Então, isso vai diferenciar algumas doenças respiratórias. Então, para mim é extremamente importante. E saber da saúde mental do paciente tem tudo a ver. O paciente, ele faz com que você é alguém da família. Não tem como o paciente conversar alguma coisa, não é? Tô dizendo aqui pra gente fazer o papel de psicólogo, passar 2 horas com o paciente. Não, mas a gente precisa escutar realmente para ver o que é que tá acontecendo. O paciente, ele lhe considera. Ele tem uma confiança que você tem que... Você precisa é um dar e um receber. Então, ele confia em você. Então, assim, o mínimo que a gente pode fazer é escutar o mínimo possível daquele paciente. Então, você juntar tudinho para você fazer um diagnóstico preciso. E, além disso, eu lembro que tinha um professor meu que costumava dizer, o que é mais importante, o diagnóstico ou o tratamento? Porque se você não fizer o diagnóstico correto, você não sabe qual é o tratamento. Então, parte tudo daí. Então, você tem que fazer uma consulta bem feita para você chegar num diagnóstico correto para fazer um tratamento, para mudar a vida daquele paciente, se você se propõe a isso. Então, é justamente, eu me achava... Então, assim, só para resumir, você não adianta fazer a melhor consulta do mundo, conquistar o paciente
paciente se não existe o antes e nem existe o depois? Então, assim, isso não fechava, sabe, Sidney? Assim, Mas eu você disse, meu sabia Deus disso do antes céu. ou foi isso é uma das coisas que agora está muito clara Não, para ti? agora que está muito claro. Agora Entendi. está claríssimo, sabe? Você simplesmente você se frustra, porque você se dedica, estuda muito e você está acontecendo. Eu estudo tanto, né? Eu me dedico tanto, eu faço uma consulta bem feita. O que que acontece? Só que existe um antes e um depois. Não é que não dependam de você. Depende porque você precisa fazer um eixo ali. Depende de outras pessoas. Então, assim, você Uhum. começa a perceber isso aí, que a secretária tem um papel extremamente importante e o pós é extremamente importante. Esse relacionamento com o paciente depois é extremamente importante. Um paciente se internou, você perguntar como é que tá. Você mandar um paciente foi fazer a drenagem, tudinho. Como é que esse paciente tá? Então, isso é o mínimo realmente que a gente pode fazer e que sozinho a gente não consegue, isso não é muita coisa. Então, assim, como é que tá? Me dê retorno desse paciente, me ligue pra ver como é que tá. Então, são coisas que no pós, depois de uma semana, e aí, tá melhor, não tá? Então, esse pós é extremamente importante e é mínimo, na verdade, assim, é uma coisa pequena que a gente pode fazer, mas necessárias. Mas não depende de você, assim, não adianta você achar que você faz o melhor trabalho aqui no meio com o paciente se não existe essa entrada e a saída, né? Para fechar o laço. Tem uma frase que a gente fala, que eu falo, né? Que é exatamente nesse sentido. Quando o paciente está dentro do consultório, a autoridade médica, a autoridade maior é o médico, né? Quando ele sai do consultório, ele faz o que ele quiser. Ele é a autoridade quando ele sai. Quando ele fecha a porta, ele pode simplesmente amassar a receita, o pedido de exame e nunca mais voltar. E os estudos mostram que é exatamente isso que acontece. E aí quando você não se contenta em somente achar que seu trabalho termina entregando a receita, e você, como você está fazendo, e até se tiver alguma história, alguma coisa que você possa compartilhar, algum feedback que você já teve, seria interessante falar. Então, quando você faz isso, você se corresponsabiliza pelo sucesso daquele tratamento, daquele paciente. E isso muda o jogo. E eu queria saber como é que você está fazendo isso, como é que tem algum feedback disso, tanto do pré quanto do in, pós. Você falou em relação à consulta. O que você já colocou? Você falou que faz uma consulta muito boa, mas o que você conseguiu já incrementar na tua consulta que você não fazia antes, que tem feito diferença? Então, assim, porque Que assim... tem feito diferença demais aquela história que você diz. Eu nunca perguntava, afinal, mais alguma coisa, existe mais alguma coisa, assim, mais alguma coisa que você termina a consulta e que o paciente, quando você tá na porta, aí o paciente, eita, doutora, lembrei, eita, meu Deus do céu, Sinal isso, da olha, maçaneta. ai, meu Deus do céu, isso aí é terrível. Aí quando volta, aí começa tudo de novo. Na Então, assim, verdade, doutora, não era tosse, não, que eu vim aqui com a senhora. Na verdade, é uma outra coisa que, na verdade, era o que estava mais me preocupando, que é uma aí outra começa consulta, né? tudo de novo, começa outras receitas, aí você já é terrível, realmente. Aí, ainda hoje, de vez em quando a gente esquece, ainda tem isso, mas assim, isso é extremamente importante, né? Na verdade, é uma ordem, na verdade, uma sequência que a gente tem que seguir, que se encaixa bem direito. E esse pós, de realmente, assim, eu não comecei a fazer ainda, por vergonha, por não ter o programa de acompanhamento. Uhum. Mas, em relação a isso, assim, de qualquer forma, eu acho que aumentei o relacionamento pós-paciente, sempre Sim. perguntar. Então, de acordo com a gravidade, aí a gente vai perguntando como é que tá, a gente entra em contato de acordo com o número de dias, tem paciente mais grave, então no dia seguinte a gente entra. Mas Depois, isso já é pós. Isso você já está fazendo em uma determinada medida. Pode ser que você não esteja fazendo completo, né? Como a gente fala, mas você já começou a não, fazer. eu não estou fazendo E completo, mas assim, isso, eu pretendo fazer. Eu não tinha. isso, Não é justamente, não, a gente não tem esse. E sim, não dá para fazer se você não tiver uma pessoa com você, realmente, que vista sim, a camisa com você. sim. Porque é como se seu trabalho se desfizesse no meio do caminho, sabe? Se você não tem esse suporte. Então você pode fazer o melhor trabalho do mundo, mas aquilo simplesmente se desfaz. Que massa, que massa. Simone, você falou que começou nas redes sociais. Só a última pergunta desse primeiro bloco. E aí a gente vai para os comerciais e a gente vai para o segundo. Vai já entrar um comercial da Coca-Cola aqui, que é um patrocinador do CVM. Brincadeira, não é não? Você falou das redes sociais, né? Tem alguma história que você possa compartilhar aqui? Tipo, Sidney, teve um paciente, né? Por exemplo, você falou do seu professor, que isso é legal. Mas de paciente, teve algum paciente, tem algum caso que não necessariamente você, sei lá, porque às vezes o pessoal acha que eu vou fazer consulta
pelo Instagram. Não é isso, mas teve algum paciente que você, nesse início de processo, você lembre, assim, que te deu que te alimentou no sentido de motivar, de caramba, o que eu tô fazendo aqui tá tocando alguém, tá ajudando alguém? Primeiro, você se preocupa também em relação aos pacientes, né? O que é que eles vão dizer. Mas, assim, em relação aos pacientes é totalmente diferente. Assim, antes de você começar, você fica preocupada como é que vai ser, como é que vai ser recebido em relação a eles. Em relação aos pacientes é totalmente diferente. Então, aquilo é super bem-vindo. Eles são estimuladores, eles lhe estimulam realmente, dão um retorno. Poxa, doutora, aquele vídeo que a senhora manda, meu filho estava com isso que a senhora disse. Então, assim, existe um estímulo muito grande. Por eles, a gente tem realmente esse retorno. E é muito engraçado que, quanto a isso, hoje em dia a gente recebe retorno direto. Por exemplo, a gente sempre tem aberta a caixinha de pergunta, tudinho. Então, assim, é aquele paciente, essa semana mesmo eu recebi. Então, eu atendi essa semana uma paciente que eu respondi a caixinha de perguntas essa semana. Então, essa semana eu falei sobre o pós-Covid, né, as consequências. Semana passada e essa semana eu tenho falado mais disso. Sim. As consequências do Covid, sequelas, fibrose pulmonar. Sim. E aí, quando o paciente, eu preciso de acompanhamento. Então, essa semana é muito engraçado. Aí, quando chega no consultório e diz, doutora, eu vi o seu vídeo. Aí, você já, antes você não tem essa questão antes eu não tinha essa história, você me conhecia como? Mas então, hoje eu já pergunto, olha, como é que você me conheceu? Às vezes você pergunta, mas às vezes nem precisa. A paciente já chega, doutora, eu sou aquela que fez aquela pergunta para a senhora. Então, coisa desse tipo. Então, isso tem sido muito frequente e isso realmente a gente tem visto resultado, né? Então, é trabalhar mais intensamente. Eu acho que cada vez mais a gente tem que trabalhar mais em torno disso. A gente acaba não dando conta. Eu vi uma frase interessante hoje também, que era, o segredo do sucesso era a gente fazer a manutenção da vida enquanto a gente busca felicidade. São os dois, a gente tem que equilibrar, né? É mais ou menos por aí. Equilibrar os pratos, né, e ir girando um de cada vez. É isso aí. Simone, que massa, que massa. Não se comparar, né? Eu acho que assim, muita gente, pronto. Ilana mesmo, meu Deus do céu, tá disparado lá na frente. Aí, eu acho que a gente tem que fazer a coisa no tempo da gente, tem que ir correndo, mas assim, cada um tem suas peculiaridades e não se comparar, mas aí fazendo. Primeiro passo. E hoje, mesmo com alguns meses só, pelo menos é o que eu tô entendendo do nosso papo aqui, desse primeiro bloco, você já... Eu estou mudando de problemas. É a história, eu estou mudando de problemas, na verdade. E isso é muito bom. Aí você reclama porque o problema... Aí, essa semana, você começa, poxa, eu acho que eu vou ter que declarar muito, não sei o quê. Aí você diz, não, mas agora você começa a pensar, são problemas diferentes, e claro, que chegam. Sim. Né? Então, assim, na verdade, essa questão da exposição gera outros problemas, mas assim, você começa a mudar o problema. Então, o problema era que você estava insatisfeita com aquele frustrado, então você sai para resolver problemas outros, situação melhor. Fala o seguinte, que você tem que escolher uma dor, porque todo caminho tem dor. Não existe caminho sem dor. Tem a dor da frustração, da insatisfação, das humilhações, de estar sendo mal remunerado, de não estar impactando como você gostaria na vida dos pacientes, né? Que é a dor de não agir. E quando você age, é a dor de aprender o novo, lidar com a crítica. É, justamente. E dói. Aprender o novo dói. Não é confortável, mas a gente tem que... É a dor do crescimento. Então, por exemplo, agora você vai ter que aprender a estudar sobre tributação, sobre como, né, como pessoa física, pessoa jurídica, nananã, entendeu? Sobre organização, como lida, como é que eu passo a estudar sobre tudo isso e fazendo o que é tudo isso. Então, são outras... Eu não sei se você viu, a gente publicou, a gente tem uma linha editorial no CVM que a gente se amarra em fazer, porque a gente faz porque a gente se diverte, porque tem que se divertir, a gente tem que se divertir durante o processo, senão não faz sentido. Que é os videozinhos engraçados. E aí a gente achou um vídeo do cara trocando o pneu do carro, a motinha andando. Aquilo ali pra mim é o que vocês fazem. São nossos alunos fazendo a transição, entendeu? Tipo, tem que trocar o pneu com o carro andando. E não é fácil. Se fosse fácil, tava todo mundo muito bem, obrigado. Todo mundo faria, entendeu? né? Todo mundo faria. Então, mas o legal é quando a gente descobre, né, Simone? Pô, beleza, dói. O que cada caminho vai trazer, né, de recompensa? Então, por exemplo, geralmente... Opa, caiu aqui.
Geralmente, no primeiro ano de todo empresário, é o ano... Perguntaram isso para um bilionário. O nome dele é Flávio Augusto, né? Perguntaram, Flávio, qual é o objetivo de toda empresa no primeiro ano? E aí ele respondeu rapidinho, ele falou, cara, é não quebrar. O objetivo do primeiro ano é você não quebrar. Por quê? Porque você, Simone, eu, Sidney e a maioria de nós não aprendemos a ser empresários. A gente aprendeu a ser o quê? Empregados. A gente sabe muito bem obedecer ordens, a gente sabe muito bem que o que a gente mandou, a gente faz. Agora, quando a gente inverte o papel, enfim, é o que a gente brinca, né? Tipo, você aprendeu uma coisa, mas na hora do mercado é outra. Então, existe uma curva de aprendizado que ela não é crescente no início, ela é decrescente. Ano passado, a gente cresceu muito do ponto de vista de faturamento, né? Falando da nossa empresa. Mas do ponto de vista de caixa, a gente está reestruturando agora, indo para o segundo ano, chegando no segundo ano. Então, e quando a gente estuda mais, quanto mais a gente estuda sobre isso, Simone, quando você estuda cases como a Amazon, sabe a Amazon, do Jeff Bezos, que hoje é a segunda empresa mais rica do mundo, que foi ultrapassada agora pela Tesla, eles demoraram 20 anos para distribuir lucros. Durante 20 anos foi para construir a empresa, entendeu? Então, iFood, você acha que o iFood fatura bastante? Sim, deveria, né? Fatura bastante, só que é uma empresa que ainda não dá lucro. Eles estão estruturando, eles estão reinvestindo, crescendo. Então, a gente fala isso, inclusive, lá no primeiro módulo do CVM, né? Cuidado com as fases do CVM. Por quê? A gente não é mais empregado, a gente é dono, quando a gente fala de atendimento particular. Então, se você, beleza, eu faturei 10 mil, aí você pega daqueles 10, paga as contas do consultório e sobra 5, exemplo. Aí você pega aqueles 5, vai lá no shopping e compra um não sei o quê. Não é assim. Você tem que pegar esses 5 que sobrou, que é da empresa, e reinvestir na empresa. E é por isso que a gente fala, não dá para fazer uma coisa de uma hora para outra. Não existe mágica, não existe fórmula mágica, não existe. Você tem que ter um planejamento. Tem aluno nosso, Simone, eu até falei isso numa live essa semana mesmo, Dr. Fernando Melo, seu vizinho aí de João Pessoa, gastrocirurgião. Ele demorou um ano para fazer a estruturação, para começar a atender no consultório dele próprio esse ano. Só que ele tem um capital de giro que quando ele me falou, eu falei, cara, parabéns. Até porque ele também não é mais um menino, não é mais um jovem de 30 anos que não tem responsabilidade. A gente, né, é o que você falou, né? Cada um é uma situação diferente. Então, dependendo de cada caso, não dá para dizer, eu vou ter um risco aqui mais alto. Não, eu vou no risco calculado. O que a gente sempre fala é o seguinte, a questão da recompensa. Se você não desistir, se você continuar, que é o seu caso, né, seguindo nesse processo de evolução contínua, mesmo que seja pequena, é só uma questão de tempo para você, caso você queira, inclusive ficar só vivendo de atendimento particular. Agora, é um processo. Faz sentido? Sentido. E você começa a receber convites, né? Então, assim, pronto, segunda-feira eu já tenho entrevista na rádio. Eu recebi um convite para fazer um canal junto, tipo um negócio assim com outras mulheres de saúde. Então, assim, você começa a ser visto, né? Então, eu tava escondida. É como assim, você tá escondido, então ninguém sabe quem é você, quais são seus talentos, tudinho, mas quando você começa a mostrar um pouco, então as pessoas começam a olhar. Tem quem critique, sempre vai ter. Sempre. Né? E eu acho que nesse processo você tem que respeitar os seus valores também. Eu acho que um valor meu muito grande é em relação à família e tempo e com os filhos. Hoje em dia eu me incomodo demais de ficar fora de casa e ficar longe dos meus filhos. Assim, eles gostam de... Então, assim, isso pra mim é importante. Pra mim, hoje em dia, é muito importante e me incomoda. Não é uma coisa assim, simplesmente ter todos os empregos do mundo. Eu não quero. E assim, eu acho que é uma coisa... Às vezes a gente vive um pouco abaixo do que a gente pode, né? Um degrau a menos, pra gente poder ir pra frente. É um trabalho de formiguinha, mas eu acho que é por aí. Que massa, que massa. Olha, estamos de volta aqui no segundo bloco da nosso bate-papo aqui com a doutora Simone. Agora, Simone, é o momento em que você fala de um dos pilares do CVM que você gostaria que a gente aprofundasse para te dar alguma retribuição por você ter vindo aqui, né, ter deixado um pouco, abdicado um pouquinho do tempo da sua família, que é um tempo valiosíssimo, né, nessa sexta-feira à noite. Como é que eu posso te ajudar? Qual é o desafio que você tem aí hoje que você poderia me falar para a gente tentar juntos aqui buscar soluções? Em relação a um dos pilares, eu acho que o pós, eu acho que ainda eu tô travada nessa história do acompanhamento do pai. Eu acho que realmente isso, eu acho que ainda não tenho, mas eu tô querendo desenvolver, mas eu não tenho essa coisa do vendedor, mas eu ainda tô realmente travada quanto a isso. Entendi. Parabéns por essa humildade, por essa hombridade. Digo mais, assim como no diagnóstico de qualquer doença é importante o paciente aceitar, não é isso? Então, por exemplo, uma doença crônica,
Se o paciente não aceita que ele é doente, ele não toma o remédio, ele não te procura. Aqui é muito parecido, a gente precisa identificar o que está travando a gente, o que está impedindo a gente de evoluir. E vender é a mesma coisa do marketing. Algumas pessoas até demonizam isso, né? Entendem isso como mercenarismo, né? Como mercantilismo, é como se fosse uma coisa que torne você uma pessoa pior. E ninguém quer ser taxado de uma pessoa pior, ninguém quer se sentir uma pessoa pior. E o nosso grande trabalho, o nosso grande desafio aqui, muito mais do que somente dizer as técnicas, ensinar técnicas, ou mostrar que tem ciência por trás disso, né, que tem livros publicados, que tem artigos publicados. Nosso grande trabalho aqui é conscientizar cada um dos médicos que a gente tem contato de que vender é igual a ajudar. Vender é igual a ajudar. Cada pessoa que nos próximos meses fecharem um programa de acompanhamento de DPOC, de asma, nananã, com você, é uma pessoa que vai se beneficiar muito do seu acompanhamento, do seu tratamento. Para que ela honre o que você vai ajudar ela com honorários. Honorários vem de honra. Qual lugar, Simone, que você vai pensando aí, qual lugar que você vai com a sua família, ou algo que você faz que você paga sem piscar, que você paga de sorriso de orelha a orelha. Eu, enquanto você está pensando, vou dar meu exemplo. Toda vez que eu saio de Manaus, que eu vou para o eixo Rio-São Paulo, para qualquer cidade que tenha Starbucks e principalmente Outback, eu vou lá. E eu como bem. E eu saio de lá feliz, sabe? E eu me lambuzo com aquela comida maravilhosa. E eu pago e eu nem vejo quanto é que eu pago. Existe algum lugar que você Faz tanto vai? tempo que eu não saio. Na época que você saía. Ah, tem. Quando a gente vai... quando eu vou para Gramado. Se eu pudesse, eu ia para Gramado todo ano. Por quê? O Eu que ia... você gosta em Gramado? eu esqueço de tudo quanto é problema. Eu acho que isso é impagável, né? Eu acho que realmente, estando lá, se eu pudesse, eu todo ano estava em Gramado. Eu amo lá e, assim, realmente a gente paga sem... Você paga sem feliz feliz. E quer voltar. e quer voltar. É isso. Você tem que transformar os seus programas de acompanhamento nisso. Numa experiência guardada devido às proporções, numa experiência semelhante ao que você recebe em Gramado. Entendeu? Para que o paciente ele pague feliz e ele queira voltar. E ele te indique. Quer ver um exemplo? Você lida com problemas crônicos. Inclusive, vamos começar a consultoria. Qual é o teu posicionamento? O que você definiu hoje de posicionamento? De nicho, subnicho? Eu estava meio enrolada, porque assim, eu sou apaixonada por DPOC. Mas Certo. DPOC, pelo menos na minha área, são pessoas que realmente têm um menor poder aquisitivo. E Uhum. aí, realmente a gente vê mais complicado. E assim, as pessoas não sabem o que é. Toda vez que eu me posiciono em relação a DPOC, as pessoas não... É muito difícil ter um engajamento. Mas quando eu Sim. falo em asma, então as pessoas têm um engajamento muito importante. Então, assim, asma. Quando eu boto asma, quanto mais eu boto asma, mais o pessoal engaja. E aí eu tô na questão das asmáticas empoderadas, né? Sim, Me tô posicionei. acompanhando. Muito massa. Fale Das mais asmáticas. sobre isso. Pois é, eu acho que assim, realmente, dessa questão das asmáticas empoderadas, que você começa, são mais as pessoas que me acompanham, né? São as mulheres, aí de repente você começa a perceber mulheres de 35 ou 45 anos, e na verdade você acaba vendo que é isso, é uma questão de autoconhecimento, e você precisa empoderar, que é dar conhecimento, mostrar o que é a asma, mostrar que você, tomando a medicação, você está empoderado, você começa a fazer coisas que você não conseguia fazer antes. Então eu acho que é mais ou menos por aí, eu acho que eu me posicionei nessa parte, mas eu ainda tô... Mas eu acho que eu tô ficando aí, nessa área. Mas, e uma Entendi. outra coisa é que eu tô enrolada no planejamento do programa de acompanhamento, Uhum. de ver como é que eu vou... De estruturar mesmo, né? Eu já fiz a coisa, mas assim, de estruturar como seria na prática, eu não cheguei a esboçar mesmo como é que seria. Mas eu Bora. acho que parte desse princípio de que eu vou ter dificuldade. Eu acho que da questão da dificuldade de vender. Então, acho que é isso que está me bloqueando. Certo. Então vamos lá. Vamos desbloquear isso agora e vamos sair, vamos terminar essa live aqui com esse programa estruturado. Pelo menos 50% para cima. Que é o seguinte, vamos lá. Me diz aí as principais dores de uma mulher que sofre de asma. Diz pelo menos duas dores. Dor é aquilo que ela tá sentindo agora, que ela precisa do seu atendimento agora. Você pode ajudar ela agora. O que é que eu posso? As crises de asma, que são terríveis, né? Ter as crises de asma. Então, assim, se a pessoa tiver mais controle sobre as crises, então é um plano de ação, na verdade. As faltas ao trabalho, dificuldade de brincar com os filhos,
né, que fazer qualquer coisa que cansa, dificuldade de ter uma vida normal de mulher, de gostar de perfume, de fazer... Essa semana chegou umas marcas dizendo que fez uma escova inteligente que usa produto químico e cansa, entra em crise. Então, assim, né, elas não podem, não podem ter uma vida normal enquanto não estiverem controladas, que tem essas crises, né? Certo. Então você tem um vilão em comum com elas, que são as crises de asma, certo? E aqui o que eu anotei foi a questão da falta ao trabalho e a questão de não conseguir fazer as atividades cotidianas. Até rir, Não. né? A gente tem umas que até para rir começa a cansar. Meu Deus. Pois é, então olha só, as dores, minha nossa, e essas dores são dores que realmente são muito fortes. Só quem sabe é quem passa por isso, né? Então, assim, o programa de acompanhamento, Simone, assim como a consulta, assim como o próprio marketing, é como se fosse um grande... Vamos imaginar uma esteira de produtos. Então, por exemplo, quando você vai a Gramado, você tem lá os fundis. Você pode comprar uma porção de fundi, exemplo, tá? Pode comprar uma porçãozinha de fundi, que é algo que resolve, por exemplo, você está com muita vontade de comer o fundi, aí você vai lá e compra um pedacinho, uma porção de fundi, exemplo. Mas você pode comprar uma porção maior, porque você está com uma fome maior. Então você compra uma porção maior. Mas você pode ir também no rodízio de fundi. Inclusive eu já fui lá, só que foi em Campos do Jordão e não foi legal o pós, né? Porque a gente sai do mato, mas o mato não sai da gente, sabe como é que é pobre, né? Quase que eu me mato de comer. Mas enfim, fecha parênteses. Então, o exemplo é o seguinte, o marketing é como se fosse uma porçãozinha do fundi. Então, todo dia você tem que ajudar essas pessoas que estão faltando ao trabalho, que estão tendo crises, que não estão conseguindo sorrir, que não estão conseguindo fazer uma escova com seu marketing. Uma pequena ajuda que você dá gratuitamente, tá? A sua consulta é quando a pessoa, eu quero mais daquilo. Eu preciso mais disso. Entendeu? Então, a pessoa que ela está com alguma dessas coisas que você já ajudou ela, a tendência é que ela te procure para você resolver uma dor maior, que é com a consulta. E aí, Simone, tem algumas dessas mulheres que vão chegar na tua consulta que você vai identificar que elas precisam o quê? Que só aquela consulta não vai ser o quê? Suficiente. E aí você oferece para ela um rodízio de fundir. Você oferece seu programa de acompanhamento. Porque para ela, a pergunta é, Sidney, eu ofereço meus programas de acompanhamento para todo mundo? E a resposta é não. Como a gente falou em relação à transição de carreira, aqui em relação ao programa de acompanhamento, cada paciente é um paciente. Vai da necessidade dele. Se é um paciente que você vê que vai se beneficiar muito do seu programa de acompanhamento, por que não oferecer? E de certa forma, a gente acaba fazendo isso de graça. Hoje mesmo eu tava. Então, assim... Só que aí o que acontece? Você dá... Desculpa a expressão, mas é para criar um impacto emocional até para poder você lembrar depois, você dá um tiro no pé. Sabe por quê? Porque você não está sendo remunerado por aquilo, aí você cria um conflito interno. Porque, por exemplo, era para você estar no momento de estar brincando com seus filhos. E aí você abre mão e está brincando com seus filhos para poder fazer algo que você não é remunerado. Mas e aí tem a questão isso mesmo. Da responsabilidade, que aí fica o conflito interno. Mas você tem que fica ajudar. Mesmo. Eu estava assim hoje. Pois é. Então, como é que a gente resolve isso para que você diminua esse nível de estresse, sorria e o paciente sorria? Lembra, tem que ter ganha-ganha. E o que é o ganha-ganha aqui? Um paciente vai precisar muito de você, não só da prescrição médica, não só da informação médica, mas de você, Simone. Do seu acompanhamento, da sua opinião, de acesso a você. O médico, assim como, por exemplo, um personal trainer, assim como um personal styler, assim como um personal, enfim, de qualquer coisa. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu estou resolvendo a parte jurídica da minha empresa, nesse momento. Eu poderia simplesmente pagar uma consultoria com um advogado, não poderia? Mas eu estou com tanta questão jurídica para resolver que eu fui lá e fechei uma assessoria jurídica por um programa de assessoria jurídica. E é maravilhoso que eu tenha alguém que me ofereça isso. Entendeu? Então, assim, existem pacientes que eles vão precisar, quando você não vende só um serviço, só conhecimento, você vende acesso. Hoje, o meu assessor jurídico, eu quero ter acesso a ele. Eu quero poder mandar uma mensagem para ele quando eu tiver uma dúvida e ele me responder, sem que eu tenha que pagar uma nova consulta. Então, não é só, a gente compra acesso, você vende acesso ao paciente também, entendeu? Você vende tempo. E seu tempo, me fala o nome do teu filho ou da tua filha. Guilherme e Gustavo, são dois. Guilherme e Gustavo. Quanto vale uma hora com Guilherme e Gustavo, Simone?
Não dá, não tem preço. Não tem preço. Pois é. Então, assim, eu vou contar uma história real aqui, que foi um domingo que aconteceu na minha casa, com a minha família. Era um domingo, a gente estava aqui num momento de lazer, porque o domingo a gente separa como momento de lazer, e ligaram para minha esposa dizendo: doutora, a senhora tá atendendo hoje no consultório ou está em algum pronto-socorro? Ela disse: não, hoje é domingo, eu estou em casa com a minha família, com a minha filha, não sei o quê. Ah, não, é porque é o seguinte, eu queria saber se a senhora pode vir aqui atender fulana que está doente, não sei o quê, não sei o quê. Aí ela disse: não, então, não trabalho no domingo. Ela: não, doutor, mas é porque tá doente, tá assim, assim, assado, não sei o quê. E aí a minha esposa virou e falou assim: mas então, nesse caso eu sugiro que você procure um pronto atendimento, né? Porque nesse momento, como eu falei, eu tô com a minha família, eu não tô trabalhando. Então, que eu tô exemplificando? As pessoas, a gente baixou tanto a cabeça, Simone, a gente se desvalorizou tanto como médico, como profissional, que nem os pacientes nos respeitam, nem eles. Ultimamente isso tem sido uma angústia muito grande minha, sabia, Sidney? Pois Muito é. grande. Eu acho que eu estou me sentindo muito invadida. As pessoas Isso. pegam seu telefone, a qualquer hora mandam mensagem. Isso. E eu fico naquela, mandando, respondo, não respondo, respondo, não respondo. Então você se sente muito invadido, né, pessoalmente. É como se você não pode ter vida pessoal. Assim, tipo isso é isso. revoltante. Eu tô angustiada. Pronto, isso é um dos problemas que eu tô angustiada. Pegue essa dor, Simone, pegue essa angústia e canalize para dizer a mesma coisa que você fez lá atrás. Eu não quero, em relação ao marketing, por exemplo, eu vou fazer marketing porque eu não quero daqui a 10 anos estar dependendo disso ou daquilo. Eu quero criar o meu castelo, a minha mansão no meu terreno, não no terreno alugado. Pegue essa mesma angústia. Gente, quando eu não estiver atendendo, eu não quero atender, entendeu? Eu quero estar full time, eu quero estar com presença plena com a minha família. Então, pegue essa angústia e canalize para destravar esse bloqueio de oferecer. Lembra? É oferecer. Você não está fazendo nada de errado. Na sua cidade, vão ter pessoas que não vão poder pagar. E está tudo bem. A culpa não é sua. A responsabilidade não é sua. Tá? Se precisava alguém dizer para você, e dizer para você que está ouvindo a gente, ou que está vendo a gente ao vivo agora, ou que vai ouvir depois, eu tiro agora a capa invisível do super-herói ou da super-heroína. Você não precisa. Você não é responsável pelas dores do mundo. Você contribui para diminuir o sofrimento, para salvar às vezes, para consolar sempre, mas não para salvar sempre, e não para abrir mão da sua própria saúde, da sua própria vida em prol do ser humano, da humanidade. Você precisa entender que você também é um ser humano, que você também tem os seus valores, que você também precisa se respeitar. Quando a gente vence isso, Simone, parece que muda uma chave. Por exemplo, o que eu estou fazendo contigo agora, eu cobro R$ 1.500 em 1h30 de consultoria. Mas eu faço gratuito com você, porque eu estou retribuindo, como eu falei no início, para te ajudar, por você também estar nos ajudando. Mas eu poderia fazer gratuito também para outra pessoa. Mas eu não faço por menos de R$ 1.500. Sabe por quê? Porque essa chave já virou na minha cabeça. Porque vale. Porque para mim vale. Se as pessoas não vão pagar, tá tudo bem. E a gente precisa entender isso, entendeu, Simone? Não é todo mundo que vai aceitar. E tá tudo bem. Mas hoje, você tem as ferramentas. Lá tá tudo no CVM. As ferramentas de como oferecer isso, de forma íntegra, de forma ética. Eu já fiz. O esboço eu fiz. Pois é. Não, então, mas é isso. A gente tá falando, a gente tá indo na raiz do problema. Não é técnica, não é ausência de técnica, não é ausência de conhecimento. É vencer uma barreira mental, entendeu? De entender que você vale muito mais do que estão dizendo que você vale. Ou do que talvez o seu ego está dizendo que você vale. A doutora Simone, a essência da Simone, sabe que vale mais do que você faz. Eu já dei esse exemplo para você numa live interna do CVM e eu vou dar esse exemplo agora. Eu pagaria R$ 10.000 pelo que uma pneumologista fez pela minha família, pela minha avó. Porque um dia, depois de décadas, minha avó sofrendo com crise de asma, um instrumento de Deus chamado doutora Socorro Cardoso, pneumologista, professora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal, a qual eu tive a honra de em alguns momentos, estar ao lado dela, prescreveu um corticoide inalatório para minha avó e acabaram-se as crises. Eu pagaria R$ 50.000 para ela. Hoje, R$ 100.000. Eu venderia meu carro. Sorrindo. Seu trabalho vale muito mais do que disseram que vale, Simone. Entendeu? Mas só tem que ter uma pessoa que acredite nisso. Só uma. Quando você acreditar, quando essa pessoa acreditar que é você, as outras vão acreditar. Entendeu?
Porque você já faz isso. Você só precisa dizer para as pessoas que, gente, a partir de agora, isso eu preciso cobrar, porque ou é isso, né, ou eu cobro, né, ou então eu vou ter que abrir mão dos meus filhos, do tempo dos meus filhos, do meu esposo, da minha saúde. E isso é um valor inegociável. E aí, Simone, sabe o que está por trás disso? Quando você desbloquear isso e começar a oferecer, a maioria pode não aceitar, mas alguém vai aceitar. Principalmente aquele que está mais precisando. E aí o primeiro vai trazer o segundo, que vai trazer o terceiro. E sabe o que é que vai acontecer? Por isso que o nome do nosso projeto é Círculo Virtuoso da Medicina. Você vai cobrar um valor a mais, porque é um produto que ninguém oferece, que ninguém faz. Aí você e Ilana são pioneiras nisso. E é por isso que vale, porque é escasso. E a partir do momento que você começar a fechar o primeiro, o segundo e o terceiro, e cada uma dessas pessoas tiverem resultado, e você vai criar um relacionamento extremamente forte com essas pessoas, elas vão ficar extremamente gratas pro resto da vida com você, vão indicar para você para outras pessoas e tudo mais, vão voltar, o seu consultório vai começar, o faturamento vai subir muito, você vai ter uma coisa chamada lucro, e esse lucro vai pagar você vai ter um prolabore que você vai definir. E com isso você vai comprar tempo para o Guilherme e para o Gustavo e para o maridão e para você. Isso é o círculo virtuoso da medicina. E quanto mais você fizer isso, mais as pessoas vão ficar gratas a você, mais as pessoas vão te respeitar, mais você vai ter satisfação com a profissão, mais você vai se sentir realizada, plena. Faz sentido? Muito, muito. Isso aí realmente tem sido uma angústia. E eu acabo fazendo, só que não remunerado. Acho que é isso que eu preciso impor, né? É isso. E de forma educada. Tem um livro que se você ainda não leu, agora tá como tarefa de casa. Tarefa do professor aqui, ó. Chama A Coragem de Não Agradar. A Coragem de Não Agradar é um. E tem outro também que, na verdade, o que fala do... Tô anotando. Anote. A Coragem de Não Agradar. Assim, mudou minha vida e muda vidas mesmo. A gente cresce pra dizer sim, né? Sim. Aí o outro livro, que na verdade eu pensei em um e falei outro, que vai complementar, que ele vai te dar técnica, né? Que é essencialismo. Já leu Essencialismo? Não, meu marido já leu, ele tem aqui. Show de bola. No essencialismo você vai aprender a dizer não de forma o quê? Cordial. Pergunte para mim, Simone. Sidney, você pode transferir agora R$ 10.000 para minha conta? Pergunte, por favor. Sidney, por gentileza, você pode transferir R$ 10.000 para minha conta? Ô, minha amiga, poxa vida. Olha, eu vou te falar uma coisa. Seria um prazer fazer isso para te ajudar, mas eu não posso fazer. Infelizmente, nesse momento, se eu tirar esse dinheiro das minhas finanças, eu vou deixar descoberto aqui Cortou. minha família. Eu vou deixar descoberto aqui, né, as contas de casa. Então, assim, eu gostaria muito de poder te ajudar, mas nesse momento eu estou impossibilitado. E eu espero que você entenda. Tudo bem? Mas olha, vamos ver outra forma que eu posso te ajudar. Como é que já foi no banco, já viu o empréstimo, já falou com alguém, né? Porque, de verdade, né? Você é uma pessoa que eu estimo muito, entendeu? Quero muito seu bem, mas nesse momento não vou poder te ajudar. Tá bom? E eu desejo sorte, Tem viu, uma amiga querida? minha, eu vou copiar e guardar, que tem uma pessoa que liga para mim, é só assim. Ô Sidney, em relação ao telefone, você orienta ter um telefone pessoal, ou você só tem um telefone pessoal? Ou Certo. você ter dois? Porque realmente isso tem me incomodado muito, esse pós. Sim. Ó, o que que acontece? A gente tem hoje um grupo de 21 mentorandos. Eles pagaram para É, ter acesso a mim. Todos eles eu têm meu nem digo como telefone. mentorando. Ela como Não, mentorando não, porque assim acaba que sabe mais o limite, talvez. Eu digo como enquanto médico, o que é aí, que você... aí é que você se engana. Tem um grupo de 21 mentorandos e eles não enchem o meu saco de jeito nenhum. Pelo contrário, Então, é mas justamente tem, isso, porque eles sabem. mas tem aluno que vive mandando mensagem para mim. Aluno do CVM, que não pagou o que o mentorando pagou, e ele vive mandando mensagem. E sabe o que é que eu faço? Eu ajudo. Mas assim, isso é exceção. E sabe por quê? Lembra lá, quando você estiver aqui, ó, quando você estiver ganhando bem por o que você faz, parece uma coisa, Simone. Parece que, tipo, as pessoas começam a te respeitar mais, entendeu? Tipo isso. É uma coisa. Então, assim, você pode testar, você pode, né, ter um telefone, digamos assim, profissional, né, e tal. Mas eu vou te falar, tem tudo a ver com como você se posiciona. É começar a dizer não com cordialidade mesmo, entendeu? Por exemplo,
quando já aconteceu isso, né? De aluno ficar mandando mensagem de madrugada, ou então, como médico mesmo, então, vamos lá, tem pacientes que mandam mensagem de madrugada, que fica mandando interrogação quando você demora 1 hora para responder. Exato. Sabe o que é que eu faço, Simone? Eu não respondo. Aí quando eu respondo, aí eu faço uma copy. Você sabe o que é copy agora, né? Eu faço um texto onde eu digo para ele, eu escrevo lá dizendo o seguinte: opa, fulano, tudo bom? Desculpa não ter te respondido antes. É porque eu estava aqui extremamente ocupado com as minhas coisas, cuidando disso, cuidando daquilo. Mas assim, como é que eu posso te ajudar? Entendeu? Porque assim, e aí você vai educando as pessoas, entendeu? Você vai impondo limites, sem ser grosseiro, sem precisar, sabe, perder a paciência. E as pessoas vão começar, aí é isso que eu tô te falando, elas vão começando a te respeitar, entendeu? E isso acaba, isso não... São exceções, Simone, assim, de colegas, são várias exceções. E quanto mais o médico é bem sucedido, quanto mais o nosso aluno ele ganha bem, e a gente tem alunos que ganham de 10 mil, de 5 mil, 1.000 e até 100 mil por mês, entendeu? E esse que ganha 100 mil, que veio na minha cabeça agora, ele dá o telefone pessoal dele para todo mundo. E ele diz exatamente isso que eu estou te falando. Sidney, isso é raridade, os pacientes me ligarem para encher meu saco. Pelo contrário, eu até gosto quando eles ligam, porque aí eu consigo ajudar. Entendeu? Então, é mais uma questão, de novo, de você educar, né, do ponto de vista de impor esse limite com educação, com cordialidade, do que se você usa um profissional ou um pessoal, entendeu? Faz sentido? Vamos estruturar, que eu te prometi que a gente ia estruturar o teu programa de acompanhamento de asma. Então, olha só, tu tem que acompanhar um parâmetro. É uma das coisas do nosso pai, né? Qual é o parâmetro que você poderia acompanhar dos pacientes que fecharam o programa de acompanhamento de asma? O ACT, que na verdade é um questionário para... É uma pontuação que a gente faz para ver o controle da asma, né? Show. Mas o paciente, você vai conseguir que ele preencha isso? Consigo. Será que dá para fazer aquele Google Forms, eu acho? Talvez dê para fazer. Não sei, eu estou pensando agora. Vamos simplificar. Vamos começar Vamos. simplificando, pensando o seguinte: o que é que você e o paciente precisam ver, ver um parâmetro clínico melhorando para você e ele, para o paciente ver, e você também, que as coisas estão indo bem, ou não? Qual que seria esse parâmetro clínico? Dormir bem, não acordar à noite, não fazer uso das medicações de resgate. Eu acho que é basicamente... Porque a falta de ar é muito subjetiva, né? E que tal acrescentar, além da subjetividade, que pode ser perguntado, né, no teu POP de acompanhamento, né? Como é que você está sentindo hoje? Está respirando melhor ou menor? Ou melhor ou pior? Então, isso é uma pergunta aberta. Mas outra coisa que você pode fazer também é oximetria, não é isso? Que é uma medida mais... Mas aí quando assim, vem... mas quando vem a alterar na asma, é porque já está muito grave. Porque assim, geralmente... Entendi. A gente tem, não é uma coisa que vem ser precoce, né? Sim, assim, entendi. Ó, é porque assim, a gente tem que casar duas coisas nesse parâmetro. Tem que casar uma coisa que que o para paciente você... entenda e que ele entenda. Aí eu acho que a capacidade de realizar atividade. Então, tá fazendo tá subindo ladeira e tá fazer atividade e não tá se cansando, eu acho que é uma coisa desse tipo. Que o paciente perceba que está melhorando. E que você também possa acompanhar, entendeu? Então, você pode até mandar o questionário para ele, mas se for muita coisa, ele não vai fazer, entendeu? Então, lembrar que... Não, mas é simples. Esse é um bem simples, é o mais simples que a gente usa. Show. É porque assim, qual é o fundamento? O fundamento é a gente facilitar a vida dele. Né? A gente, lembra, a gente vai ajudar ele no tratamento. O programa de acompanhamento é para isso. É para a gente aumentar a taxa de sucesso. Então, por isso que eu perguntei, aí tem que fazer uma outra lista de quais são as dores do seu tratamento. Quais são as objeções que ele tem de fazer? Quais são as dificuldades? Então, por exemplo, o uso da bombinha. Tem que ter um vídeo seu explicando exatamente como é que usa a bombinha. Tem uma outra coisa que tem que estar no POP grava um vídeo fazendo uso e me manda. Isso nos primeiros dias, né, que é estratégico. Cada vídeo educativo tem que ser estratégico. Mas o parâmetro é algo que para você é importante, você, opa, as coisas não estão indo bem. E para o paciente também tem que ser algo visível, assim, de dizer, nossa, uma semana depois, olha, doutora, tô aqui. 3 dias já subi 2 degraus, cansei um pouquinho, voltei. Uma semana, olha aqui, subi 3 degraus, já tô de boa. E aí, por que isso é importante? Para você monitorar, obviamente, porque não é só conversa mole, não é só relacionamento,
tem que ter relacionamento e resultado. Então, você precisa estar perto para intervir, para mudar alguma coisa, enfim. E o paciente tem que perceber também para ele ver valor, que é o que a gente vive falando. Não adianta você ser bom, você tem que parecer bom e o paciente precisa perceber que você é bom, entendeu? Então, eu acho que a gente já começou acho que pegar esse parâmetro aí de fazer as atividades pode ser algo para começar. Outra coisa, Que eles Simone, percebam. com o tempo você vai vendo, quanto mais você fizer, você vai entendendo melhor o processo, os pacientes vão dizer, não, doutor, isso aqui é difícil. E eles vão falar exatamente assim, né? Não, doutora, isso aqui é difícil demais, oxe, né? E aí você vai, o que você vai fazer? No próximo, aí você já muda, já melhora. E o que você acha então da gente fazer assim, Uma assim, coisa assado? dinâmica. É dinâmico. Não é porque você vai botar num PowerPoint que você tá ali assinando um contrato, Gravou, né? que você vai assinar um contrato ali para sempre, não. Então começa com esse parâmetro simples. Melhora das atividades. Show. Um parâmetro. Qual é a segunda coisa do pai? Conteúdos educativos. O que vai fazer, o que muda o jogo do paciente na primeira semana no tratamento da asma, na segunda semana? O que a maioria dos pacientes, por que a maioria deles abandonam? Por que a maioria deles não tem sucesso? Você tem que resolver essas objeções através de conteúdos educativos. Pode ser com texto, pode ser com vídeo, pode ser com áudio. A gente recomenda vídeo, porque vídeo cria mais conexão, eles vão mandar para os outros, vão dizer, olha aqui, ó, minha médica manda vídeo para mim, ó, doutora Simone, entendeu? Imagina lá os teus pacientes lá no grupo de amigas, fala assim, olha aqui, ó, doutora Simone aqui, ó, dizendo que minha médica, entendeu? Então, vídeo conecta sempre mais. Mas assim, de novo, não é blá blá blá, não é para encher linguiça, não. É conteúdos estratégicos. Então, assim, o que muda o jogo nos primeiros 3 dias? A gente já falou de um vídeo, que é o vídeo de você explicando como é que usa a bombinha. Mas qual que seria outro vídeo, Simone? Explicar quais são os fatores que desencadeiam a asma, né? Que desencadeiam a crise. Show. Para eles evitarem, não é isso? Estou anotando já, peraí. Show. Para eles evitarem sempre vídeos, né? Fazer um Sempre e-book. vídeos. Um e-book, show. Pode ser também. O que você puder agregar que não onere muito você, não necessariamente tem a ver com entregar coisas, com dar... Você pode personalizar uma canequinha, ó. Tipo, você bota lá sua logo e tal. Pode fazer, mas não se trata de ficar enchendo linguiça com coisas ou com vídeos, principalmente com a questão de muito burocracia, entendeu? É simples, é simplificar, entendeu? Então, por exemplo, qual é o sonho do teu... Me diz aí alguns sonhos dos pacientes que terminando o programa de acompanhamento, elas vão atingir esse sonho, assim, tipo, me fala aí, vê se você pensa em alguma coisa. Eu acho que é brincar com o filho sem cansar, fazer atividade física, porque assim, elas realmente não conseguem fazer atividade física. Evitar falta, ter mais controle sobre sua vida. Elas acham que, por conta da asma, elas perdem o controle e ficam com a autoestima baixa, né? Então, acho que melhorar a autoestima, porque a asma deixa a pessoa ela se sente muito inferior, porque não pode fazer as coisas e acaba a autoestima lá embaixo. Show! O que você acha? Agora a gente está falando do terceiro parâmetro de um programa de acompanhamento. A gente falou do parâmetro clínico para você acompanhar e o paciente também te dar esse feedback para você, para sua secretária. Segundo, conteúdos educativos estratégicos. Primeira semana, segunda semana, nananã. A gente falou alguns exemplos, mas o exercício depois que terminar a live, amanhã, ou no domingo, ou na segunda, depois, você vai fazer o que eu posso falar aqui que pode mudar o jogo, entendeu? Que vai aumentar a chance dela se manter no tratamento, dela ter mais resultado, dela ter mais sucesso, nananã. Tá? E aí a gente entra no terceiro parâmetro, no terceiro item do plano de acompanhamento, que são serviços extras, que é a criatividade sendo aflorada, botando em prática. E aí, por que eu perguntei dos sonhos? Porque o serviço extra é o extra, é algo que, sabe, é a cereja do bolo, é a coisa mais emocional, para criar, sabe, para surpreender, sabe, para a pessoa se sentir especial, porque ela é especial, não é isso? Então, o que você acha? Eu pensei em 2 coisas. Você falou da questão de ela nem conseguir fazer alguma coisa no cabelo, não foi isso? Uma que ficou essa semana dizendo que não conseguia alisar o cabelo, que quando alisava... E ela já era um cabelo mais ou menos liso, mas quando alisava ela cansava, desencadeava uma crise. Então, anota aí como sugestão, e até para você pensar em outras ideias. Eu pensei em 2 coisas. Primeiro,
que você acha da possibilidade de fazer uma parceria com um salão de beleza aí, que toda paciente que termine, né, e principalmente nos casos em que ela tem essa queixa, né, que você dê um dia algum procedimento no cabelo, alguma coisa que, entendeu? Que para ser a cereja do bolo, terminou o tratamento, agora você vai lá no salão de beleza X, que é nosso parceiro, você já está lá incluso para você um tratamento, porque agora você tem qualidade de vida, na verdade, você sempre foi igual a todo mundo, só que agora a ideia é que você se sinta igual a todo mundo. O que você acha? Top, top. Essa é uma ideia. A outra ideia é... Principalmente partindo da história de mulheres empoderadas, né? Das asmáticas empoderadas. É isso. Mas tem uma outra ideia que casa com isso também. Parceria com academia, com ou estúdio de pilates. Algo que ajude a mulher a sentir mais, a melhorar a autoestima, né? E você, por exemplo, sei lá, e tudo isso é criatividade, tá surgindo agora, tá? Não necessariamente é uma coisa que é para pensar. Imagina, então, terminando, você indicar um serviço enfim, um estudo de pilates, um mês, entendeu? Tipo, agora como você consegue fazer suas atividades de forma plena, né? Você tem ali, a gente tem uma parceria com o estúdio tal, com a academia tal, onde você tem já o primeiro mês, né, da sua atividade física já inclusa no nosso programa, enfim, das mulheres empoderadas, exemplo. Porque o nome é muito particular seu. É uma possibilidade. O que você acha? Muito bom, muito bom. Você tem seu programa de acompanhamento. Você tem a estruturação do seu programa de acompanhamento. Aí o que você vai fazer? Você vai definir os dias. É no primeiro dia, pós-consulta. Ela fechou o programa hoje. O que eu vou mandar no primeiro dia, pós-consulta? Aí o que eu vou mandar no terceiro? O que eu vou mandar no quinto? O que eu vou mandar no 10º? Não. Aí você estrutura esses dias. Quem vai mandar e o que mandar, entendeu? Vai dar trabalho no início? Vai, porque tudo que é bom dá trabalho, entendeu? Mas você pode escrever as mensagens e a sua secretária mandar. E você pode colocar dias em que você, por exemplo, manda um áudio ou manda um vídeo, entendeu? Imagina você sendo uma dessas mulheres empoderadas, né, portadoras de asma, que você tá lá num belo dia, quando menos espera, chega uma mensagem no WhatsApp, você olha: oi Simone, tudo bem? Aqui é a doutora... Tudo bem, menina, como é que você tá? Aqui é a doutora Simone, eu tô passando aqui para saber, e aí, me diz, conseguiu não sei o quê, como é que você tá se sentindo? Entendeu? Quanto que vale isso? E você ter isso na sua agenda, no horário comercial, não no momento do Gustavo e do Guilherme, no horário comercial, entendeu? De você ter o horário para fazer esse contato com esses pacientes / clientes premium, que te deram esse voto de confiança. Entendeu? Faz sentido? E aí é só estruturar e começar a fazer. Sidney, e essa questão da venda? Primeiro, você tem tudo lá no CVM. Segundo, você tem o nosso suporte. Grava, manda pra gente lá na turma 7, diz assim: Sidney, como você disse, está aqui, gravei, faz uma simulação, grava a tela do computador como se estivesse vendendo para mim. Entendeu? Manda para mim, a gente vai te dar um feedback. Se eu não der, a nossa equipe dá. Nossa equipe é treinada para isso. E aí, se você tiver qualquer dificuldade, começa entregando isso sem os custos a mais, começa a fazer os parâmetros, o acompanhamento de graça. E você vai ver que isso muda a trajetória dos pacientes. Eles vão ficar encantados, vão ficar fidelizados, vão te trazer mais pacientes. Você vai sentir o quê? Confiante para começar a oferecer isso de forma paga. Porque você precisa ser a primeira pessoa a comprar o seu produto, o seu serviço. Eu estou totalmente comprado no CVM. Eu vendo CVM de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, dormindo, acordado. Sabe por quê, Simone? Porque eu acredito, porque eu já estou comprado há muito tempo no CVM. Agora, lá atrás, quando a gente começou, Simone, pergunta se eu estava comprado. Pergunta se a gente cobrava o que a gente cobra hoje, o que você pagou. Não foi, não. A gente começou cobrando 1/4 disso. Sabe por quê? Porque a gente estava testando, a gente estava ganhando confiança, a gente estava vendo se tinham pessoas que queriam aquilo. Então você pode começar pequeno, não precisa começar cobrando um absurdo de caro, não. Começa cobrando os valores das suas consultas, bota ali uma margem de taxa de cartão, de imposto, né, e bota uma margenzinha pequena, ou não bota margem de lucro, começa a testar. E aí, com o tempo, você vai
masterizar isso. O CVM definitivamente não é o mesmo do que a gente começou. A entrega que a gente dá não é a mesma definitivamente do que a gente começou, entendeu? E aí com o tempo você vai aumentando. Entendeu? Tudo é assim. O primeiro iPhone não custava 12 mil reais. Com certeza não. Entendeu? Então, mas hoje tem fila para comprar iPhone de 12 mil reais. Entendeu? Por quê? Porque hoje ele já está consolidado. Criou a marca, né? Então, faz sentido, doutora? Muito, muito, Te muito obrigada. ajudei, te ajudei. Ajudou, ajudou. Vou tirar do caderno, tirar do papel. Que bom, que bom. Que cada vida que você toque, que cada paciente que você toque, respire melhor, sinta-se melhor autoestima, que ela consiga ter o que a gente também deseja sempre para vocês, que é mais qualidade de vida, que é mais felicidade, que é mais satisfação, enfim. Obrigado, viu, por estar aqui, pela sua Obrigada a humildade, vocês. pela sua coragem, parabéns e de Obrigada, verdade, obrigada. gratidão. Ótima Gratidão sexta, também. ótimo final de Igualmente, semana. tudo de bom, tudo de bom. Muito Tchau, obrigada. tchau. Tchau.